Apesar dos feitos de Francisco de Almeida na Índia, as inseguranças e a incompetência em julgar pessoas de Dom Manuel I eram simplesmente mais fortes do que o homem. Lixo, lixo, super lixo. O rei escolheu Afonso de Albuquerque para ser o novo governador e este assinou, a 27 de fevereiro de 1506, um documento secreto que lhe dava o cargo. Manuel ainda escreveu a Almeida para o notificar que Albuquerque passaria a ter autoridade sobre regiões e atividades que eram da sua responsabilidade, algo que jamais criaria conflito entre os dois. A frota que partiu para a Índia era composta por 15 navios, 6 destes sob o comando de Albuquerque, e o comando-geral da frota pertenceu a Tristão da Cunha, sim, aquele que não pôde ser vice-rei porque ficou cego, mas eventualmente ele deixou de o ser. A frota tinha ainda o objetivo de estabelecer uma base em Socotorá. Outro elemento que compunha a frota eram os seus tripulantes, que eram um bocado arruaceiros. Com arruaceiros, eu quero dizer que eles eram literalmente ex-presos, que tinham sido recrutados por Albuquerque, devido a uma falta de marinheiros, por causa de um surto de peste em Lisboa, que também causou um massacre de judeus, por isso, vai Lisboa! Meu Deus do céu, a Lisboa do século XVI, simplesmente encantadora. A 8ª Armada da Índia foi um desastre completo. Cunha e Albuquerque não se davam. Vem afobado assim não, vem tranquilo. O último, graças à sua nomeação secreta, recusava-se a obedecer a quem quer que fosse. A frota foi atingida por várias tempestades. Foi atrasada devido ao desejo de Cunha de explorar Madagascar. Provavelmente queria participar num filme. E os portugueses ainda foram pilhar a costa somali. A frota demorou 16 meses para fazer algo que devia ter sido feito em 6. E graças a esta demora, Cunha perdeu a estação de navegação e não conseguiu carregar especiarias. Pelo lado positivo, os portugueses conquistaram Socotorá, mas ela revelou-se estrategicamente inútil. Apesar deste falhanço memorável, o corpo expedicionário mameluco não estava lá muito melhor. O seu comandante, Hussein Musrif, passou 1505 e 1506 a fortificar Guidá e a esmagar revoltas beduínas, mas as deserções e as baixas enfraqueceram a força mameluca, e quando esta chegou a Adém, em agosto de 1507, só possuía 6 dos 12 navios originais. Aparentemente os portugueses não eram os únicos incompetentes no Índico. Apesar da incompetência dos seus compatriotas, a frota de Almeida continuava a fazer estragos no comércio muçulmano no Índico, o que fez com que os comerciantes muçulmanos se dirigissem para as Maldivas, onde se podiam abastecer, para depois seguirem para o Ceilão. O vice-rei enviou seu filho, Lourenço, para acabar com a rota das Maldivas, mas este acabou por se perder. Onde é que eu estou? Mesmo assim, ele chegou ao Ceilão, onde estabeleceu um tratado. 2 meses depois do início da sua construção, o Forte de Angediva mostrou-se insustentável. Estava demasiado próximo do sultanato hostil de Bijapur e a ilha tinha poucos recursos naturais. Depois de um cerco falhado por navios do sultanato, o vice-rei desistiu da construção do forte. Tá brincando comigo, pegadinho? Enquanto o seu desmantelamento ocorria, um dos episódios que marcou o governo de Almeida e que mudou a mentalidade portuguesa no Índico aconteceu. Você tá falando sério? Quando o seu filho estava a caminho da ilha, ele ancorou no porto hostil de Dabul. Uma ideia genial. Alguns comerciantes muçulmanos, com navios vindos de Cochim e Cananore, pediram ajuda ao português, porque estavam em Dabul navios árabes que planeavam saquear os seus navios. Lourenço podia simplesmente abandonar os comerciantes. No final de contas, eles eram muçulmanos, e os portugueses nunca foram conhecidos pelo seu amor aos muçulmanos. Mas havia um porém. Na tentativa de monopolizar o Índico, os portugueses estabeleceram um sistema de salvos-condutos que os obrigavam a proteger navios aliados. O filho do vice-rei queria lutar, mas depois de uma votação entre os capitães,
Tal não aconteceu. Os navios dos aliados foram saqueados. Os aliados dos europeus não receberam bem as notícias da sua recusa em proteger os seus aliados, e Almeida ficou tão horrorizado que julgou todos os capitães, incluindo o próprio filho, em conselho de guerra e enviou para Portugal aqueles que se recusaram a lutar. Depois do incidente em Dabula, lutar era imperativo, independentemente de ser uma decisão prudente ou não. Vai dar merda, vai dar merda. Aliás, a própria coragem sobrepôs à prudência, e o Código dos Fidalgos começou a enfatizar a necessidade de lutar corpo a corpo, em vez de destruir os inimigos ao longe com artilharia. Uma ótima decisão, se vocês forem suicidas. Apesar da gravidade daquilo que aconteceu em Dabula, os aliados dos portugueses sofreram outra perda maior, ainda em 1506. O facto da frota de Cunha não ter chegado à Índia fez com que as suas mercadorias não fossem vendidas. Os comerciantes começaram a desdenhar do compromisso com os portugueses. A falha da frota de Cunha, a construção de fortes portuguesas pela costa, os ataques a navios muçulmanos, o desrespeito dos portugueses pelos costumes locais fizeram com que uma revolta fosse inevitável. Esta aconteceu depois da morte do regente de Cananor, em abril de 1507, e depois do Samorim de Calcute ter instalado no trono um candidato mais receptivo à sua causa. Ela aconteceu devido a um massacre português, que, miraculosamente, não foi cometido por Vasco da Gama. Impossible. O massacre foi liderado por um capitão português que, como um completo idiota, decidiu matar a tripulação de um navio muçulmano, que já agora possuía um salvo-conduto assinado por Almeida. A revolta estalou e o forte português em Cananor foi cercado por 18 mil homens. Lourenço ainda conseguiu levar alguns homens e provisões para o forte, antes de ter partido por causa das monções, tendo o capitão do forte, Lourenço de Brito, ficado com cerca de 400 homens. A força de Brito foi aliviada pela armada de Cunha, em agosto, que vinha com menos navios, porque Albuquerque tinha-se separado dela para patrulhar o mar da Arábia, e depois os portugueses esmagaram a revolta. Antes de seguir para a Índia, o Exegueta deu uma de azeiteiro e deixou Albuquerque com 6 navios comidos pelo bicho da Madeira, poucas provisões e apenas 400 homens. Albuquerque, sendo terrivelmente Albuquerque, pegou nas ordens pacíficas do rei, atirou-as para o mar e começou a atacar a Península Arábica. Durante as semanas que ele passou por lá, o português ganhou a alcunha de o Terrível, encantador. Albuquerque utilizou uma diplomacia intimidadora e agressiva, e todos os portos que não se submeteram foram pilhados por multidões de ex-presos de Lisboa. Não foram apenas os saques que lhe deram a alcunha, mas a destruição de mesquitas, o incendiamento de cidades e a mutilação de muçulmanos. Albuquerque também era de extremos para os seus próprios capitães. Ele recusou-se a consultá-los e a relação tornou-se tensa. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cara a sua boca! Ao longo do tempo, o Terrível foi-se afastando do seu objetivo de bloquear a foz do Mar Vermelho e foi-se dirigindo em direção a Ormuz, devido à riqueza e ao valor estratégico da cidade. Quando a frota do português chegou à cidade, a rendição foi exigida ao seu vizir regente, o Aga Hata, que pensou que Albuquerque era um louco. Ele tinha razão, ele era um louco com canhões. A 27 de setembro de 1507, o vizir rendeu-se e aceitou pagar um tributo anual, depois dos portugueses terem derrotado uma frota com cerca de 200 navios. Apesar da vitória, a tensão entre Albuquerque e os capitães aumentou. O primeiro queria construir um forte em Ormuz e os últimos estavam mais preocupados com, eu não sei, os portugueses com poucas provisões em seu cultural
ou a missão original de bloquear o Mar Vermelho, ou então a falta crónica de homens, preocupações nada importantes. A construção do forte começou e Albuquerque acabou por insultar os capitães, depois de os ter posto a trabalhar na sua construção. Estes, entre os quais estava João da Nova, queixaram-se a Albuquerque, mas ele ignorou-os. Os capitães acabariam por desertar Albuquerque, depois de um episódio de fúria do último. Quando 4 portugueses desertaram e converteram-se ao Islão, o vizir recusou entregá-los ao português. Este cercou a cidade e ordenou aos capitães que matassem todos os seus habitantes. Os capitães recusaram-se e Albuquerque, furioso com a insubordinação, chegou a arrancar a barba de Nova. Já era. Em janeiro de 1508, os capitães desertaram Albuquerque, tendo ido para Coxim, e este, com apenas 2 navios, foi obrigado a desistir do cerco. Ele seguiu para Socotorá para abastecer a sua guarnição. Entretanto, devido ao avanço de Albuquerque sobre Ormuz, os mamelucos, comandados por Musrif, conseguiram chegar a Diu, na Índia. Por isso, bom trabalho, Albuquerque. Bom trabalho. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.